Olá, irmãos, espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa meditação da noite. Nós estávamos tratando sobre discipulado e evangelização desde que nós começamos os nossos cultos às quartas-feiras. E eu disse que nós iremos tratar também agora de temas mais práticos. Toda última quarta-feira do mês voltaremos a tratar de discipulado e evangelização. Tem sido uma bênção, isso é essencial para nós, o cumprimento da grande comissão, o que é dito lá em Mateus 28. Mas nós trataremos também de temas mais práticos. Semana passada falamos da administração do tempo e hoje nós vamos continuar falando da administração do tempo. O nosso texto base, e os irmãos leiam em casa também, está lá em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8, onde diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí os irmãos continuam a leitura depois, mas ele traz uma lista, de certa forma até exaustiva, mas são versículos que nos mostram de forma muito clara que, de fato, há tempo para todas as coisas. E a nossa vida não deve ser em nada diferente. E além disso, a Bíblia nos instrui a remir o tempo, porque os dias que vivemos são maus. Nós precisamos analisar o tempo que nós temos vivido, a forma como nós temos conduzido as coisas, a fim de que tudo seja feito de uma maneira, da melhor maneira possível, com o correto aproveitamento do nosso tempo. Isso é essencial para todos nós. Então, nessa segunda parte, nós vamos continuar vendo características da correta administração do tempo e também da má administração do tempo. Nós vimos que, essencialmente, meus irmãos, fazer um uso correto, uma boa administração do nosso tempo não é apenas uma ferramenta para que nós façamos as coisas de um modo mais eficaz ou mais eficiente. Mas a boa administração do tempo, acima de tudo, para nós, é um meio para que nós busquemos corretamente, de um modo disciplinado, o nosso Senhor. Eu creio que todos os crentes verdadeiros desejam ter uma rotina com Deus, passar o dia com Deus, esse é o termo. E para isso é necessário que o tempo seja distribuído da maneira correta e que a nossa rotina com o Senhor seja levada do modo correto. Nós citamos o exemplo de Daniel, onde diz que ele orava 3 vezes ao dia, mas há pessoas talvez orem mais, 4, 5, 10 vezes, cada um sabe da sua necessidade com as coisas do Senhor. Às vezes passamos o dia todo em espírito de oração, mas tão somente eu creio que todos sabem e desejam, os que são crentes verdadeiros, ter um tempo dedicado ao Senhor, passar o dia verdadeiramente com o Senhor. Isso só é possível quando nós estabelecemos uma correta administração do tempo. Se nós deixarmos que todas as coisas seculares, vamos assim dizer, estejam à frente de tudo da nossa vida, não sobra tempo para Deus. Então, nós não conseguimos nos sincronizar com a vontade de Deus, com o que Deus deseja para a nossa vida, sentir o que Deus tem para nós, ser sensível ao agir do nosso Senhor. As Escrituras nos encorajam, conforme eu falei, a remir o tempo, a também aproveitarmos as oportunidades. E remir o tempo, isso nos indica que o nosso tempo ele deve ser feito, deve ser usado de um modo correto, de um modo produtivo, de um modo disciplinado. Precisamos aproveitar essa dádiva de Deus, essa dádiva que o Senhor nos concede. Afinal de contas, esse tempo que nós temos aqui na Terra, ele é limitado. Sabemos que existe o tempo eterno para os que creem em Jesus Cristo, mas o tempo aqui na Terra, enquanto nós estamos aqui, esse nosso tempo, essa dádiva que o Senhor nos concede é limitado, tem um fim. Nós falamos sobre uma ilustração do banco do tempo. É um lugar onde se comprava tempo e na fila havia uma pessoa que queria comprar 1 ano, porque ele descobriu um câncer, estava em estado terminal, e ele não foi ao hospital, teve a oportunidade de ir durante 1 ano, foi adiando, quando descobriu então já era muito tarde. E também havia um casal que queria comprar 20 anos desse banco do tempo, porque perceberam que o seu filho estava sofrendo, padecendo, foi preso por conta de uma criação incorreta, da falta de dedicação dos pais à criação do filho. Então eles queriam comprar 20 anos para voltar no tempo e dedicar corretamente aqueles 20 anos de educação na vida do filho. Isso é, com certeza, uma ilustração e nós não temos essa oportunidade. Nós não conseguimos comprar tempo para poder voltar. As oportunidades que passam, acabou. E é triste
perceber que o tempo passou, nós poderíamos ter feito algo e não fizemos. E para que a nossa vida seja sintonizada com o Senhor, com os propósitos de Deus, é fundamental que façamos essa correta administração do nosso tempo. Porque é um dom, é uma dádiva que o nosso Deus nos concede, e considerem novamente que o nosso tempo é limitado e ele terminará. E nós precisamos viver da melhor maneira possível a fim de que não nos arrependamos dos nossos atos ou da nossa perda de tempo com coisas desnecessárias aqui nessa terra. Vimos também que existem dois problemas. Conhecemos que existe hoje pessoas extremamente atarefadas, com uma rotina extremamente cheia, e pessoas com uma rotina vazia em excesso, só que também joga tudo para frente, a pessoa procrastinadora, que deixa tudo para depois, mesmo tendo tempo para muitas coisas. Tanto quem não tem tempo para nada, quanto quem tem tempo para tudo e não faz, é uma rotina errada, é um propósito de vida errado, não reflete uma boa e correta administração do tempo. Imaginem, meus irmãos, vamos pensar. A pessoa que faz uso adequado do tempo é aquela pessoa que aceita as responsabilidades. Nós sabemos que existem responsabilidades na nossa vida. Como exemplo, uma das nossas responsabilidades é buscar corretamente, de uma maneira constante, o nosso Senhor. Além de muitas outras responsabilidades que a vida nos coloca, que o Senhor nos coloca. E a pessoa que faz uso adequado do tempo encara essas responsabilidades. Sabe que há coisas que não dá para fugir. Mas tem pessoas também que são procrastinadoras, as pessoas que não encaram as suas responsabilidades, mesmo tendo tempo, joga tudo para frente, entende que algumas coisas não são sua responsabilidade, mesmo sendo. Isso atrapalha a rotina da pessoa, atrapalha o cotidiano, por não entender que determinadas coisas exigem a aplicação de tempo, por ser uma responsabilidade da pessoa cumprir aquilo. Outra questão é que a pessoa que faz o uso adequado do tempo é aquela pessoa focada, aquela pessoa que consegue prestar atenção. E isso é um problema, irmãos, nos dias de hoje, que tem afligido a vida de muitas pessoas. É difícil ter foco hoje em dia, ter a correta atenção. Pensem, se você tem determinada tarefa para fazer, essa tarefa vai te custar 40 minutos da sua vida. Você consegue parar ali hoje e ficar os 40 minutos focado só naquela tarefa? Imagine que durante esses 40 minutos o seu celular faz aquele barulhinho, aquela notificação, uma mensagem no WhatsApp, talvez uma mensagem no Instagram, não sei. Imagine, você consegue se manter focado ou focada? Continuar prestando atenção naquilo sem se distrair com o celular? Então, se muitas pessoas têm feito esse exercício diário que atrapalham nas tarefas, está fazendo alguma coisa, o celular toca, alguém chama e toda hora se desvia da tarefa principal. E o que era para durar ali 40 minutos, uma hora, acaba durando 1 hora e meia, 2 horas ou até mais, porque não foi dedicado o foco correto. E aí a pessoa perde tempo, porque era para dedicar meia hora, 40 minutos que seja, a pessoa acabou tendo que dedicar 2 horas e meia e a tarefa ainda não fica bem feita. Então, a pessoa que faz uso adequado do tempo é uma pessoa focada, uma pessoa que consegue prestar atenção. E o uso excessivo da tecnologia, a nossa exposição altíssima à informação ao celular, tem atrapalhado muito o foco nos nossos dias. Eu reconheço isso, meus irmãos. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa, alguém liga, alguém manda mensagem, e as pessoas querem tudo para hoje, para ontem. Você demora 7 minutos para responder, a pessoa pensa, acho que essa pessoa não está em casa não. Deve estar fazendo alguma coisa. 7 minutos, só isso. E as pessoas estão apressadas, querem tudo para ontem. Mas nós precisamos definir quais são as nossas prioridades. Precisamos ter o foco nas nossas tarefas. Quando a gente senta para ler a Bíblia, por exemplo, é sentar, focar, prestar atenção corretamente. Se nós vamos orar, dedicar o tempo necessário àquilo com a atenção necessária. Não adianta sentarmos para ler uma Bíblia ou nos dedicarmos a um tempo de oração se há diversas distrações à nossa volta. Isso não é um uso adequado do tempo, não é uma oportunidade adequada. Não estamos fazendo da maneira correta. É necessário que a gente faça com atenção, com foco, remindo corretamente o tempo, o nosso tempo que é limitado. A pessoa também que faz uso adequado do tempo é uma pessoa que define quais são as suas prioridades. Isso é essencial, meus irmãos. Nós temos algumas prioridades no nosso dia a dia.
E precisamos deixar bem definidas quais são essas prioridades. Às vezes a gente sai para fazer alguma coisa, ou tem determinada coisa para fazer, mas acaba fazendo 1000 coisas junto com aquelas outras. E às vezes o que era prioridade de fato, a gente volta para casa e fala, vixe, esqueci daquilo. Porque não define as prioridades e perde tempo. E o tempo é essencial para nós, o tempo é uma coisa que deve ser remida. Uma coisa que exige atenção e que exige uma boa administração. E nós precisamos definir o que é a nossa prioridade. É a sua prioridade sentar, ler a sua Bíblia? É a minha prioridade dedicar um tempo de oração? Precisa ser as nossas prioridades básicas, essenciais e indispensáveis. Então, quando nós começamos, pode parecer simples, até mesmo estabelecendo a nossa rotina com o Senhor, de tempo de oração, de tempo de leitura bíblica, isso afeta todas as outras áreas da nossa vida. Por isso que buscar a Deus, dedicar o tempo a Deus, administrar corretamente o que Deus tem nos dado, nos beneficia muito. Então nós precisamos definir quais são as nossas prioridades para que haja uma boa e correta administração do tempo. Pensem, meus irmãos, se a gente não define prioridade, os outros acabam definindo por nós. As pessoas pedem isso, pedem aquilo, nós precisamos fazer isso, fazer aquilo outro. Não que devemos recusar favores de forma alguma. Quanto mais nós, que somos crentes em Cristo, precisamos ser exemplos de servos, mas nós precisamos ter as nossas prioridades muito bem estabelecidas. Precisamos também entender que a pessoa que faz uso adequado do tempo, ela se recusa a dar desculpas. A pessoa que é procrastinadora, que joga tudo para frente, dá muitas desculpas para muitas coisas. Faz isso, não dá, agora não estou legal, não tenho tempo, depois eu faço. Inventa 1 milhão de desculpas e acaba não pegando aquela responsabilidade, fazendo uso adequado daquele tempo, pegando aquilo que deve ser pegado para fazer, aquilo que deve ser executado, aquilo que deve ser feito. Então, fazer o uso adequado do nosso tempo exige que a gente pare de dar desculpas muitas vezes e a gente se recuse a dar desculpas em excesso, mas entenda que algumas coisas precisam ser encaradas e nós não podemos ficar inventando desculpa para não fazer, para procrastinar, para jogar para frente. Algumas coisas devem ser feitas e o quanto antes. A pessoa que faz uso adequado do tempo também, meus irmãos, é aquela pessoa que se pega algo para fazer, ela termina. Eu decidi que eu vou ler, por exemplo, 5 capítulos da Bíblia por dia. Senta para ler o primeiro, ler o segundo, ler o terceiro, ler o quarto e ler o quinto. Dentro das 24 horas que ela tem no dia, ela lê os 5 capítulos estabelecidos. Se definirmos alguma coisa, alguma prioridade da nossa vida, nós precisamos pegar, definir e cumprir. Às vezes nós fazemos planos, propósitos da nossa rotina, no nosso tempo, que a gente pega para fazer e logo deixa de lado, deixa para lá. Às vezes a gente vira o ano pensando, esse ano eu vou dedicar mais tempo ao Senhor, eu vou estabelecer uma rotina com o Senhor. Só assim, meus irmãos, é possível conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Dedicando tempo, passando tempo com Deus, isso é fundamental. Então, se nós definirmos alguma prioridade, se nós pegarmos alguma coisa para fazer, nós precisamos terminar, precisamos concluir, precisamos ir firme naquele propósito, naquele objetivo. Às vezes tem pessoas que tudo que pega para fazer, e por sermos seres humanos nós temos essa tendência, às vezes tudo que a gente pega para fazer para no meio do caminho, desiste, deixa para lá, nunca termina o que determinou que seria feito, ou nunca termina o que começa a fazer. E para a boa administração do nosso tempo, é fundamental que o que a gente definir como propósito, que a gente cumpra aquilo. Se a gente pegar alguma coisa para fazer, que a gente busque terminar aquilo que nós pegamos para fazer. E entenda, meus irmãos, existe muitas características negativas, pessoas procrastinadoras, que às vezes a gente pode se encaixar numa dessas questões e é muito provável que a gente se encaixe em não pegar responsabilidades, em não terminar o que começamos, em viver dando desculpas, não administrando corretamente o tempo, sendo pessoas procrastinadoras. São coisas difíceis de encarar, mas nós precisamos admitir os nossos erros para que a gente conserte aquilo. Se o nosso relógio não está funcionando do modo correto, a gente não pode desistir do relógio. Nós precisamos simplesmente levar lá no relojoeiro, acho que é esse o termo, pedir para ele trocar a pilha.
E a nossa pilha, o nosso combustível, o nosso relojoeiro é o nosso Senhor e Deus. Então é levar as nossas dificuldades até Ele em oração, em sujeição, pedindo que Ele nos ajude, que Ele nos auxilie. Então, se nós reconhecemos as características negativas, conforme eu disse, se não estamos fazendo a boa administração do nosso tempo, é preciso reconhecer. E não só saber e se entristecer, de fato, tem sido mal dessa forma, não tem sido legal, não tenho administrado o meu tempo corretamente. Pois não, vamos levar isso diante do nosso Senhor, a fim de que Ele nos ajude a sermos melhores, a dedicarmos especialmente mais tempo a Ele, a estabelecermos uma rotina em que Ele esteja incluso nas nossas tarefas, nos nossos planos, nas nossas intenções. Isso só é possível fazendo a boa e a correta administração do tempo. E hoje, conforme eu estava falando, meus irmãos, precisamos estar muito atentos porque a tecnologia é um vilão para nós. Às vezes a gente se prende em excesso no celular, se prende em excesso no computador. E isso traz diversas consequências para todos nós, para o nosso foco, para a nossa atenção. Nós precisamos vigiar muito todas essas coisas e ter uma cautela muito grande. E nós precisamos sempre lembrar, meus irmãos, que nós precisamos melhorar a administração do nosso tempo a fim de que Deus, isso é uma frase recorrente nesse estudo, mas melhorar a administração do nosso tempo a fim de que Deus seja incluso na nossa rotina, para que nós tenhamos satisfação e convicção de que nós estamos aproveitando o nosso tempo da maneira melhor possível. Que a má administração do tempo, ela traz muitas consequências para nós. E precisamos avaliar essas consequências, refletir e pensar acerca delas. A má administração do tempo traz uma falta de um relacionamento íntimo com o Senhor. Conforme eu disse, se nós não dedicamos tempo, nós não vamos ter uma rotina correta com o nosso Deus. Traz falta de relações de boa qualidade. Por quê? Exige algumas coisas que nós precisamos dedicar tempo e o tempo correto. É preciso, especialmente para nós que somos crentes em Cristo, que desejamos refletir a glória do nosso Senhor, é preciso dedicar, por exemplo, tempo às pessoas. Tempo para ouvir, tempo para falar, dedicar tempo. E hoje, meus irmãos, pensem, eu creio que os diálogos, de uma forma geral, eles são muito curtos. Eu sou novo, muito jovem ainda, é óbvio, 26 anos, mas eu lembro quando eu tinha 10, 12 anos, de que os vizinhos conversavam 40 minutos no portão, às vezes paravam no supermercado, os pais paravam no supermercado, encontravam um amigo, era meia hora, 40 minutos conversando, às vezes até levavam um travesseiro para colocar no corredor do mercado e dormir. Brincadeira, né? Mas existia diálogo, as pessoas pensem nisso, as pessoas conversavam mais. Hoje os diálogos são muito curtos, as pessoas conversam muito pouco. Existe tempo para muitas distrações, mas aplicam pouco tempo às pessoas, ao que é necessário, ao que realmente vale a pena. E nós, como crentes, precisamos estabelecer diálogos, conversas, dedicar tempo às pessoas para ouvir, não interessa se é 10 minutos, se é meia hora, se é 40 minutos. As pessoas precisam ser ouvidas e nós precisamos falar, a fim de que a glória de Deus seja ao menos um pouco refletida através das nossas vidas. A má administração do tempo também, meus irmãos, uma das consequências é a incapacidade de relaxar. A pessoa sempre está pensando, ou que ela deveria ter feito alguma coisa e não fez, pensa, poxa, tive tanto tempo no meu dia, deveria ter feito aquilo que eu tenho adiado há tanto tempo e não faço. E no outro dia, novamente aquilo. Nossa, ainda não fiz aquilo, preciso fazer. Ou outras coisas mais. A pessoa que tem uma rotina muito cheia, por exemplo, e aí ela chega no fim do dia, deita na cama. Nossa, não deu tempo de fazer isso. Não deu tempo de fazer aquilo. E isso gera uma incapacidade da pessoa relaxar. Porque ela está sempre pensando, está sempre com a cabeça trabalhando por alguma coisa que está atordoando ela, que ela deixou de fazer, que ela fez demais ou que outras coisas que deixaram para trás por conta da má administração do tempo. A má administração do tempo também tem como consequência a falta de alegria e otimismo, porque conforme eu acabei de falar, traz frustrações. Se você não define as suas prioridades ou se você não cumpre o que deveria ser cumprido, por conta que administrou mal o tempo, aquilo traz frustração, aquilo traz uma falta de otimismo. A pessoa fica frustrada, fica decepcionada porque poderia ter feito e não fez, deveria ter feito e não fez.
E a coisa, meus irmãos, que nós precisamos dedicar tempo. E dedicar não só tempo, mas o tempo correto, ter a administração correta. E Deus é uma dessas coisas, a coisa mais essencial. Às vezes a gente pensa em dedicar tempo a Deus, nós pensamos só no culto de quarta, de domingo, na escola bíblica dominical. Vir a um culto, meus irmãos, participar das reuniões, estar reunido no templo, em igreja, é fundamental, é essencial e é indispensável. Em todo caso, isso não é suficiente, meus irmãos. Nós não podemos estar satisfeitos em passar tempo com Deus apenas de quarta ou apenas de domingo. Isso não supre a nossa necessidade espiritual. Isso não nos faz conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Administrar bem o tempo acima de todas as coisas para nós crentes significa incluir Deus na nossa rotina, dedicar o tempo devido e necessário ao Senhor. E isso, meus irmãos, traz imensos benefícios para nós, traz satisfação de vida, porque nós estamos ligados ao nosso Pai, estamos ligados ao nosso Deus. E as coisas de Deus é dessa forma, elas exigem tempo, exigem perseverança, elas exigem constância. O que a gente define como prioridade das coisas de Deus precisa ser feito, conforme eu falei. O que a gente começa precisa terminar, precisa ter os propósitos, o tempo correto dedicado. Então é fundamental que a gente separe o tempo devido para o Senhor. Isso vai nos beneficiar em muitos. É indispensável que a gente pense nisso. É fundamental que Deus esteja extremamente incluído na nossa vida nessa correta administração do tempo. Novamente, reflitam para nós finalizarmos. O bom e correto relacionamento com Deus é extremamente necessário para que a nossa rotina seja construída da maneira de Deus. Quando a gente dedica o tempo necessário ao Senhor, Deus vai nos mostrando, revelando a sua vontade, através da sua palavra, através da oração. Não é possível, pense, você não casa com uma pessoa que você namora ali 30 dias ou 2 meses. Deve ter algumas pessoas que fazem isso, mas eu creio que não é o ideal. E com Deus, sendo o nosso Pai, para que a gente conheça verdadeiramente a sua vontade, é preciso uma dedicação de tempo. E Ele está o tempo todo disponível a nós, 24 horas por dia, pela sua onisciência, pela sua onipresença, por tudo o que Ele é, por tudo que Ele significa para nós. Então, seja de madrugada, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, ou seja de madrugada, de manhã, de tarde e de noite, em todo o tempo Deus precisa estar incluso na nossa rotina. Então, a correta e boa administração do nosso tempo não é, novamente, uma ferramenta para que nós nos tornemos mais eficazes na nossa rotina, mas essencialmente um meio para que a gente inclua o nosso Deus e Pai na nossa rotina, a fim de que nós caminhemos segundo a tua graça, segundo a tua bondade e segundo a vontade que Ele tem para a nossa vida. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos perseverar em oração uns pelos outros, pela igreja e pela atual situação que temos vivido. Deus está cuidando de nós o tempo todo.